aí pessoal, meu nome é Ricardo Mozertilino, eu sou desenvolvedor da Bluesoft e eu vim falar sobre o princípio do aberto e fechado, que é um dos princípios Solid, né? Que é um tema já bem batido no mercado aí de trabalho, na orientação a objeto, mas eu resolvi falar dele porque nesses dias eu estava pareando com um amigo e ele trabalha já há bastante tempo já com desenvolvimento, né? E nessa que a gente estava programando junto lá, brincando lá com a linguagem lá, eu falei, a gente podia já melhorar isso daqui, né, que tá ruim. Ele, mas como você faria? Eu falei, você não tá enxergando o código ruim aqui? Ele, não tô enxergando o código ruim. Eu falei, a gente tá violando uma lei do princípio aberto e fechado, mas um princípio Solid, né? E ele não conseguiu enxergar, apesar de ele saber o que era, ele não conseguiu enxergar o problema. Então eu resolvi falar, mostrando com exemplos como que a gente faria para resolver esse problema. Aí, a gente vai ver dois exemplos. A primeira é a definição. Definição, acho que todo mundo já sabe, né, que os nossos métodos, nossas classes, elas têm que ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Ou seja, a gente tem que pensar numa forma, a gente vai criar uma classe, um método, já pensando que a gente não pode modificar ela, e sim adicionar coisas nelas. Ela não pode ser alterada, porque isso acarreta bug, você acaba esquecendo, às vezes você duplica código, então você tem que tentar manter a classe o máximo, como que fala, coesa possível e com baixo acoplamento, né? Então, tentando seguir esse princípio vai dar tudo certo. Vamos lá. Esse aqui é um exemplo de um código um pouco ruim. A gente tem aqui o nosso gerador de arquivo, então você simplesmente chama o gerar passando o tipo. Qual tipo você quer, né? Eu quero gerar o tipo PDF ou o tipo Excel. Aqui já tá bem claro que a gente precisa, se for precisar adicionar outro, a gente vai ter que alterar esse código, né? Por exemplo, eu quero criar um gerador de TXT, por exemplo, eu quero gerar um arquivo TXT. Então a gente vai ter que alterar esse método para gerar um TXT. Além de ter que adicionar um tipo lá no enum. Então a gente acaba violando o princípio do aberto e fechado. Como resolver esse problema, né? A gente simplesmente poderia fazer com que o nosso gerador... esse aqui é o exemplo, adicionando TXT, a gente teve que mexer no código. E como a gente poderia resolver esse problema o nosso gerador de arquivo ele viraria um abstract, a gente criaria um método gerar, obrigaria quem estender ele criar o método de geração de arquivo e a gente criaria nossas classes, gerador PDF e gerador Excel. Eles estenderiam de gerador de arquivo e simplesmente, quando a gente tivesse o gerador de arquivo, a gente ia dar um ponto gerar, não importa qual que é o tipo e tudo mais. Se a gente precisar criar um outro tipo de gerador de arquivo, a gente não vai precisar mais alterar o gerador de arquivo, nem o código onde ele está. A gente simplesmente cria uma classe com o gerador TXT estendendo o gerador de arquivo. Dá para fazer ainda uma implementação ainda melhor, assim, que ao invés de usar a herança, a gente podia usar a interface, né? Criava uma interface gerador de arquivo e eu utilizaria com interface. Também seria uma implementação bacana. Um outro exemplo muito legal também, que a gente costuma achar aí no mercado. Aí. Não sei porque fazem isso, mas a gente tem, por exemplo, um filtro no nosso relatório, lá, na nossa telinha, lá no nosso JSP. Então tem lá, eu quero buscar listar as pessoas pelo tipo dela. Quero listar todas as pessoas que são gerente, por exemplo. Então vou lá no combo filtro, né, no select, escolho gerente. Aí na nossa select lá, no Java lá, ele faz o quê? Ele verifica se for do tipo 1, então passa administrador. Se for do tipo 2, então passa gerente. Se tipo 3, passa coordenador. Então faz essa maravilha de código, né? Aqui tá cheirando muito mal. Primeiro porque você sabe que você vai ter que alterar em dois lugares quando você implementa um código desse. Você já sabe que se for precisar adicionar um outro tipo de pessoa, você vai ter que adicionar aqui e aqui. Você já está duplicando um código. Como resolver, né? A gente podia ter criado um tipo pessoa, um enum tipo pessoa, passando os valores. E como que seria... Aqui seria... Tá escrito... Não tá aqui tudo letra maiúscula, mas seria... Essa daqui é a descrição onde vai aparecer no combo. E a nossa... Aí o combo a gente colocaria aqui um for each. E
pegando o valor do tipo pessoa, né? E simplesmente, se você for querer alterar esse código, você não ia precisar ter que alterar aqui, nem aqui. Você simplesmente adiciona um tipo a mais aqui. Você não precisa mais alterar em lugar nenhum. Ou seja, você não alterou o seu código que você já tinha escrito antes. E é isso, pessoal.